dia nada. Então, só recapitulando com vocês, né, gente, nós estávamos falando na última aula sobre as angiospermas. Vimos muita coisa, né, sobre as plantinhas já. E vocês já sabem que quando a gente está comendo um fruto, na verdade nós estamos comendo o ovário. Então isso é uma coisa muito importante de saber. E que a semente é o óvulo. Não pode nunca tirar isso da cabeça, né? Então, ó, ovário é o fruto, óvulo é a semente. Vamos pegar o embalo aqui no fruto, né? Para vocês não ficarem assim no vazio, né? Então, quando eu falo para vocês em fruto, eu estou falando em fruto, eu estou falando no pericarpo, tá? E que vem, ó, a estrutura resultante do desenvolvimento do ovário. Então, o pericarpo é formado por 3 camadas, né? O epicarpo, chamado exocarpo, mesocarpo e endocarpo. Eu tinha dito para vocês, ó, epi, acima, o que está mais acima é o epicarpo, é a casquinha do fruto. Tá? Alguns são comestíveis, outros a gente descasca, né? Então, por exemplo, na manga você descasca, no pêssego você come com tudo, né? É o epicarpo. O mesocarpo é aquela parte suculenta do fruto, né? Aquela partezinha que a gente sente o sabor normalmente, tá? E o endocarpo a gente normalmente não nota porque ele está muito pertinho da semente. Ele separa, né, no caso, o fruto da semente. Então, normalmente ele é bem pequenininho. Eu tinha mostrado aqui para vocês, né, nesse fruto, em que você tem a casca verdinha em volta, a polpa, que é o mesocarpo, e eu falei para vocês que o endocarpo ficava bem aqui em volta, né? Quando a gente tira essa semente grandona, única, né, aqui de dentro você consegue ver uma membraninha, como se fosse uma casquinha aqui pelo lado de dentro que fica quando você tira a semente, né? Então esse é o endocarpo. Então isso era um fruto. Friso de novo, gente. Tem pessoas que não sabem disso. Olha aqui o desenho, ó. Você está vendo a flor, está vendo as pétalas, né? Está vendo as sépalazinhas aqui embaixo, né? A parte masculina e olha a parte feminina aqui. Então, ó, estou repetindo para vocês. Olha a partezinha feminina aqui, tá? Essa parte feminina aqui de baixo, ó, essa partezinha aqui, não sei se vai conseguir olhar, ó, essa partezinha que vai se transformar no fruto, né? Todo fruto verdadeiro vem daqui, tá? E o que acontece? Se ele for fecundado, quer dizer, se o grão de pólen parar ali, o tubo polínico descer, vir aqui, fazer a fecundação, aí essa partezinha aqui vai se transformar no fruto. Então, o que acontece com a flor? Toda a partezinha da flor aqui, ó, começa a secar depois da fecundação. Então, a parte masculina, ó, tá secando. As pétalas já nem estão mais aqui, ó, já caíram, né? As sépalazinhas verdes estão murchando aqui, as verdinhas, né? Estão murchando. E ele vai vir aqui, ó, mais um estágio, mais murchinho ainda. Mas veja que enquanto essas partezinhas aqui estão murchando, essa partezinha aqui de cima, ó, essa partezinha começou a engordar, começou a ganhar material nutritivo. Pode ver que essa partezinha aqui de baixo, ó, tá ficando mais gordinha, tá vendo? Que é onde está segurando essa parte. Olha como ela já está bem mais gordona aqui, né? Bem maior aqui, tá? E secando. Essa parte maior aqui, ó, tá se transformando no fruto, ó, tá vendo? O fruto aqui, ó. Então ela começa lá, ó, tá? E olha como ela tá aqui, tá? E finalmente você tem aqui o fruto, né? Ó, ó o cabinho aqui que a gente sempre vê na frutinha, né? Quando você pega lá a frutinha, você vê isso aqui. Um pêssego, por exemplo, tá? Essa partezinha aqui é essa partezinha aqui de baixo, ó, né? Que é exatamente o pedúnculozinho da flor, segurando o frutinho lá. E dentro do frutinho você tem a semente. Tá? Dentro da semente você tem o embriãozinho, que vai dar origem a uma nova flor. Certo? Por que o professor está explicando de novo se ele já tinha falado nisso para vocês? Porque é super, hiper importante. Então, deixa eu voltar aqui no slide, senão eu me perco. Tá. Então, vamos lá. Então, como é que são classificados os frutos agora? Como é que a gente classifica os frutos? Veja que legal. Existe uma classificação? Claro que existe. Se você tiver uma planta, né, que tenha flor, que tenha fruto, que tenha folha, raiz, é muito, muito, muito importante para a classificação. Quando nós fazemos a classificação dos vegetais,
né? Até o fruto a gente consegue pegar lá para saber de que espécie que era, né? De que família. Normalmente a gente vai até família, né? Espécie é só para especialista. Tá? A gente vai até família, mas você ir até a família das plantinhas, né? Se tiver fruto, nossa, 10. Você consegue na boa. Então veja lá, como é que nós classificamos os frutos? Então nós temos dois tipos básicos de fruto, básico, tá? Nós temos os chamados frutos secos e os frutos carnosos. O próprio nome já diz, né? Seco é aquele fruto que não tem aquela polpa suculenta. É um fruto secão, que nem uma vagem de feijão. Quando o feijão fica pronto, né, a vagenzinha do feijão fica pronto, ela é coriácea, na forma de um couro, seca. Daqui a pouco nós vamos ver, né? Então é o chamado fruto seco. Já os que são carnosos, como apareceu ali para vocês, né, o pêssego, o abacate, são frutos carnosos, tá? Então os frutos podem ser secos ou carnosos. Essa é a classificação. Facinho, né? Moleza. Aí eles podem ser, né? Normalmente isso aqui é usado como fruto seco, tá? Ele pode ser deiscentes ou indecentes. Nossa, professor, indecentes é aqueles pornográficos, né? Aquele cara indecente, não. Indeicentes, não indecente, tá? Deiscentes não é a mesma coisa que decentes, mas olha lá, ó. Deiscentes, frutos que se abrem para soltar as sementes. Eu tinha falado no feijãozinho para vocês, né? Então a vagem do feijão, ela vai secando, 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 e ela vai se abrindo. E à medida que ela vai secando e se abrindo, ela vai liberando os feijõezinhos que vão caindo no chão. O feijãozinho é uma semente, cai no chão e nasce um outro pezinho de feijão. Certo? Agora, nos indeiscentes, não. É aqueles que caem o fruto com tudo. Então eu estou vendo lá um pé de, vamos ver lá, pêssego mesmo, não, outro pêssego, estou falando só de pêssego, né? O cara está comendo um caqui. Quando o caqui fica madurinho, ele cai lá da árvore inteiro. Ele não vai se abrir, ele vai cair o caqui inteiro, que é o fruto. Esse fruto vai cair no chão, pode servir de comida para um outro animal, por exemplo, uma vaquinha passando ali, nossa, olha um caqui, vai lá e come o caqui com tudo, né? Então as sementinhas são resistentes ao intestino, vai passar pelo intestino dela na boa, e ela digeriu o caqui. Isso é importante na disseminação das sementes. Por quê? Porque a vaquinha comeu o caqui embaixo da árvore. E aí ela vai, né, pelo campo e vai fazendo a digestão e tal, né? E aí ela para num lugarzinho lá, né, fica concentrada, dá aquela concentrada, assim, pensando no nada, né? E, puf, né, sai lá as suas fezes. Junto com as fezes saem sementinhas, ó, longe da árvore mãe. Ou seja, elas foram conduzidas. Por isso que os frutos são atraentes para os animais, né? Inclusive para a gente. Aí você olha aquele frutinho vermelhinho, amarelinho, madurinho, né? Então aquilo atrai a gente. Você sabe quando está verde e quando está maduro, porque a nossa origem, né, lá nas árvores, pulando de galho em galho, tá? Nós usávamos como alimentação, bastante isso, né? Nós éramos catadores e o que aparecia a gente se alimentava, tá? Então, ó, fruto deiscentes, aqueles que se abrem. Indeiscentes, deiscência é abertura, deiscência, né? Então, indeiscentes são aqueles que não se abrem. Tranquilo, né? Molezinha. Vamos dar um exemplo, então, desses frutos. Vamos ver eles com mais detalhes aqui. Olha lá, ó. Os frutos carnosos. Olha a quantidade de fruto carnoso que tem ali. E nos frutos carnosos, vamos aprender mais uma coisinha bem importante, tá? Que é a sementinha dentro desses frutos carnosos. A sementinha dentro desses frutos, ela pode ser baga, tá? Como pode ser drupa, tá? Qual é a diferença entre baga e drupa? Já vi cair uma vez na questão do vestibular, né? A cidade alternativa que fala ou que só tem bagas, ou que só tem qual fruto que só tem drupa, e assim por diante. Então, veja que moleza, ó. Baga é quando você tem várias sementinhas dentro do fruto. Se você pegar o tomate aqui, ó, professor, tomate é um fruto? Tomate é um fruto. Aquelas sementinhas dentro que você tem lá, tá, são em número grande. Você pode ver que cada loja, cada estrutura aqui do tomatinho era uma partezinha do aparelho reprodutor feminino da flor. Cada coisinha dessa aqui. Então aqui era ó. Aqui era outra estrutura feminina, aqui era outra, e aqui era outra. E elas se juntaram, elas se fundiram, né? Então, né, aquelas partes femininas foram se fundindo, formando o tomatinho.
Agora acabei borrando tudo em sementinhas lá dentro, né? Mas a melancia, olha a quantidade de sementes que tem. Então, quando tem mais de uma, a gente chama de baga. Então, quando fica cuspindo uma porção de sementinha, uma mimosa, por exemplo, uma laranja, é tudo baga, porque tem várias sementinhas dentro, tá? Então a gente chama de baga. Drupa é quando você tem apenas uma semente dentro, só uma. Então, no caso do pêssego, que eu tinha falado para vocês, do abacate, ó, o pêssego está aqui, o abacate está aqui como exemplo, né? A azeitona, que a gente vive comendo lá na pizza, né? E tira aquela sementinha que tem dentro, tá? Então, aquilo a gente chama de drupa. Drupa é quando tem um, e baga é quando tem vários. Moleza, não é? Então, ó, essa classificação em baga e drupa a gente usa normalmente para os frutos carnosos. A complicação, tá? O mais difícil dos frutos são a classificação dos frutos secos. Esse é um pouquinho mais complicado, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó. Os frutos secos, eles podem ser classificados, como eu falei para vocês, em indeiscentes e frutos secos deiscentes. Então, aqueles que não se abrem e aqueles que se abrem. Vejam lá os indeiscentes aqui, ó. Vamos ver os indeiscentes, aqueles que não se abrem. Então, veja, se você ficar lá decorando isso, tá? Eu garanto para vocês que em 2 minutos depois, vocês já esqueceram tudo, né? Já pensou, cara, cariópse, aquênio, Samara. Cariópse, aquênio, Samara. Cariópse, né? Se ele ficar decorando assim, vocês, o teu cérebro não aceita. Lembra que eu falei? Se você tenta decorar palavras que não têm uma lógica, que o cérebro não consegue saber o porquê daquela palavra, quando vocês forem dormir, na classificação ele vai jogar fora, ele vai dizer, ah, não, isso aí é uma porcaria, vamos jogar fora. Eu não sei o que significa, e esquece, a gente esquece. Então, a gente sabendo, né, o que significa, como que é, o que é um cariópse, fica mais fácil da gente guardar. E veja que legal, tá? No caso do cariópse, ele é um fruto, tá? Um fruto em que a semente, tá vendo a sementinha aqui, ó? Essa aqui é a sementinha, ó, está grudado no fruto e não solta, tá? Por mais que você queira, não solta. Professor, fala, o milho é um fruto ou é uma semente? A gente fala a semente do milho, né? Por que a gente fala a semente do milho? Porque a sementinha está aqui e está grudado com o fruto. Então, a gente pegou a mania de chamar isso aqui de semente. Na verdade, não é. O milho em si, ele é o fruto, né? Olha, já caiu no vestibular também isso. E não uma vez, várias vezes, né? Só a pergunta muito simples. O grão de milho é um fruto ou é uma semente? Tá? O grão de milho, com essa parte amarelinha aqui, ó, é um fruto. E dentro dele nós temos a semente grudada, tá? Então ele é fruto e semente. Na verdade, o grão de milho, essa partezinha aqui, é fruto, tá? Só que a sementinha está lá dentro. Quando nós temos fruto em que a semente é grudada, não sai de jeito nenhum, a gente chama de cariópse. Então, cariópse é quando a semente está grudada ao fruto. Nós temos outro exemplo, o arroz, por exemplo, né? O trigo, né? Então, as antigas gramíneas, que hoje não são mais chamadas de gramínea, né? Mas as gramíneas, que fica mais fácil de a gente visualizar, normalmente elas têm fruto do tipo cariópse, sementinha, né, grudada no frutinho, ok? Então isso é cariópse. Aquênios são frutos, nós estamos falando em fruto, não em semente, tá? São frutos em que eles estão presos na flor por um determinado ponto, só um pontinho. Então aqui, ó, ele se fixa, então eles ficam todos pertinho um do outro ali, ou se for somente um, só fica ele, mas ele é preso por uma pontinha, tá? Então isso é aquênio. No caso aqui do girassol, as sementes de girassol que são envoltas pelo fruto, né, bem fininho, tá? Elas ficam fixas num pontinho só. Então você tem um fruto e ele fica ali, ó, a sementinha presa num pontinho, e aí ele se destaca. Nós temos aqui embaixo também o exemplo, né, do caju, em que a semente está aqui dentro, né? Ó, a semente está aqui dentro, né? Que é aquela nozinha que a gente come, né? Do caju. E o fruto está por cima dele. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui embaixo não é fruto, tá? Isso aí não é fruto. O fruto está aqui.
Mas, professor, o que a gente come é aquela partezinha ali. Sim, você come uma coisa que se chama de fruto, mas que não é. Tá? A gente chama de pseudofruto. A gente vai falar nisso depois. Tá? Olha lá, o fruto mesmo do caju a gente não come, porque ele tá, é essa membraninha que vocês estão vendo aqui, ó, que está envolvendo a semente. Professor, agora eu estava prestando atenção, né, e estava pensando assim, né, nessas coisas mesmo, né? Então, fruto é onde está a semente, mas é claro que é, estou falando desde o começo da aula, né? O fruto envolve a semente. Nós temos os frutos indehiscentes, aqueles que não se abrem liberando, né? No tipo sâmara. Esse é fácil de guardar. Sâmara são aqueles frutos que voam. Tá? Como assim voam? Batem asas e saem voando? Não, mas que são levados pelo vento. A tipuana, por exemplo, né, ela tem um fruto, que é essa partezinha aqui, seco, né, em volta dela, ó, é seco, tá? E a sementinha está aqui, ó, essa parte preta que tem aqui. Quando ela se destaca, olha aqui embaixo, ó, quando ela se destaca da árvore, essa partezinha aqui, ó, cheio de ar, né, leva a sementinha a longas distâncias. Elas têm que cair meio longe da árvore, né? Por quê, professor? Porque se elas caírem embaixo da árvore, elas ficam na sombra. Agora imagine uma sementinha que caiu lá da árvore, né? E começa a brotar, e a planta-mãe fazendo sombra nela, e ainda mais, né? As raízes da planta-mãe estão se alimentando de tudo que é matéria inorgânica que tem aqui, ali naquela terra. As chances dessa plantinha vingar são pequenos. Agora, se ela for levada para longe da árvore-mãe, né, e cair lá num determinado solo em que ela possa pegar luz, né, chances dela sobreviver é muito maior. Então, o que nós temos aqui? Né? A almeira, tá? Eu já tinha comentado com vocês, né? Que está aqui, ó, as sementinhas que saem voando. Então, ó, Cariopse, Aquênia e Sâmara são os 3 tipos mais comuns de frutos indehiscentes, aqueles que não se abrem para deixar a semente cair. Né? Cai com tudo, com fruto e tudo. Tá? Já nos dehiscentes, agora, eles vão se abrir. Então, o que caracteriza esses frutinhos aqui é a maneira com que eles se abrem para deixar as sementinhas caírem. Então, nós chamamos de folículo quando você tem todas as sementinhas dentro de uma vagem e a vagem só se abre num ponto. Tá vendo que tem como se fosse uma costurinha aqui? Conseguem ver ali, né, um risquinho ali, ó, bem ali assim. Tá? Não sei se vocês conseguem ver onde eu estou com o mouse ali, ó. Tá ali, ó, bem ali naquela costurinha ali, ó. Então, ó, aquela costurinha é que vai se abrir quando o fruto ficar maduro. Quando ele ficar maduro, isso aqui rasga, é como se fosse uma folhinha, né? Ela vai se abrir, uma vagenzinha, mas numa ponta só, e as sementinhas, então, quando ele vai secando, né? Vai secando, 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 porque são frutos secos, não tem aquela parte carnosa, tá? Vai secando, secando, e as sementinhas vão caindo fora. Então, você está aqui, né, com o exemplo do esporo de jardim, eu não sei se vocês conhecem, não sei se vocês conhecem, né? Que ela tem a sementinha dentro, eu acho que provavelmente nunca viram esse tipo de frutinho, tá? E ele vai se abrir aqui e as sementinhas vão sendo jogadas fora. Então, folículo é quando você tem uma única abertura e as sementinhas, então, são jogadas fora. Vagem difere de folículo porque ela, veja, se abre em 2 partes, ó, uma de lá e uma de cá. Então, imagine, tá fechadinho, né? A primeira ali, folículo, abre um lado só, liberando as sementinhas, tá? Nesse outro agora, vagem, o que ele vai se abrir? Ele vai se abrir dos 2 lados, né? Então ele abre dos 2 lados, não assim, mas assim, tá? Como vocês estão vendo aqui. E aí ele vai secando, secando, secando e vai derrubando ali as sementinhas. É o caso, por exemplo, mais comum, né? A vagem que a gente come, o feijão, tá? O amendoim vai se abrir assim, né? Quando você aperta aquela casquinha dura do amendoim, né? Ele quebra em 2, né? Dos 2 ladinhos. Nossa, professor, quer dizer que quando a gente come amendoim, a gente está comendo a semente e aquela parte que parece uma madeirinha fofinha que a gente quebra é o fruto? Exatamente, é o fruto seco. Né? Pode ver, seco, não tem matéria nutritiva ali, tá certo? E o último que você tem ali é o cápsula. Cápsula, o nome já diz, é uma cápsula. Né? Então aqui você está vendo uma noz, e quando ela vai se abrir, ela vai se dividir em vários, né? Então, ela tem várias aberturas no fruto que se abrem. Então, esse aqui se abre em 2, esse aqui abre em mais de 2. 3, 4 ou mais,
partezinhas para liberar a semente. Então veja que fácil, ó. Folículo, uma abertura só. Vagem, 2 aberturas. Cápsula, 3 ou mais aberturas para liberar as sementes. Esses são os mais comuns. Nossa, gente, se vocês forem pegar uma tabela de tipos de fruto seco, vocês vão ver que existe uma infinidade. Tá? Esses aqui são os que mais aparecem. Existe, por exemplo, aqui, ó, tem até um slidinho trazendo alguns um pouquinho diferente. Por exemplo, pixídeo, que não tinha lá, né? Pixídeo é muito legal, porque pixídeo é um fruto explosivo. Como assim explosivo? Explode? Literalmente explode. Tá? O que acontece? Olha aqui essa sementinha aqui. Esse fruto, digo aqui, não é semente, fruto. As sementes estão aqui dentro. Tá? À medida que esse frutinho vai secando, o que vai acontecendo? Ele vai secando e dentro ele é hermeticamente fechado. Tá? Dentro vai se formando uma pressão, ele vai secando e à medida que ele seca, ele vai pressionando o ar lá dentro. Vai pressionar de uma forma tal que daqui a pouco essa tampinha que vocês estão vendo aqui, ó, né, essa tampinha aqui, ela vai sair. Quando ela sai, a pressão aqui é tão forte, né, que as sementinhas são jogadas para fora do fruto e vão cair longe da plantinha mãe. Tá? Então são frutos explosivos, os pixídeos. Aqui a mesma coisa, ó, tá vendo esse aqui? Essa partezinha aqui fecha essa estrutura, então ela fica fechadinha aqui, né? Então tá fechadinha, e as sementes estão lá. À medida que ela vai amadurecendo, o fruto vai secando, e novamente, né? A pressão ali dentro vai aumentando. Chega o momento que ele empurra essa estrutura, que é como se fosse uma tampinha, para fora. E quando ele empurra para fora, as sementinhas estão encostadas aqui, no ladinho, né? E elas são lançadas a longa distância também. Então, explosivo. Quer ver uma outra que vocês devem ter visto, que tem fruto explosivo? A Maria Sem Vergonha. Nossa, eu conheço aquela Maria Sem Vergonha. Não, não é a pessoa, estou falando na planta Maria Sem Vergonha. Tá? A plantinha Maria Sem Vergonha, tá? Ela é uma plantinha que é muito comum na Dona Francisca, na Serra Dona Francisca, né? Então, quando você vê lá umas plantinhas que tem no morro, assim, que são aquelas vermelhinhas, rosinhas, tem várias cores, porque depende do pH do solo, né? Tá? Aí ela tem um frutinho. E quando você bate nele, ele explode e lança umas sementinhas longe. Na verdade, ela é uma plantinha invasora, ela não é nossa, tá? Então, ela é uma plantinha que invade locais e não é brasileira, e inclusive ela vai matando as plantinhas brasileiras, né? A Maria Sem Vergonha. Aqui nós temos um outro exemplo, né, que vocês talvez conheçam, que é o carrapicho. O carrapicho é um aquênio. Vou mostrar para vocês aqui de novo. Tá, ó, vou voltar aqui. Tá? Aquênio é quando você tem o fruto pendurado em um pontinho só, tá vendo? Então, no caso, não sei se já viram um carrapicho, né? Esse aqui é o carrapicho. Tá? O carrapicho, ele é um fruto que seca e fica com essas pontinhas ali. Quando você passa, ou um animal passa e bate nele, enrosca nesse frutinho e enrosca no pelo. Tá? Isso, quando a gente era criança, a gente brincava de jogar um no outro, porque isso aí você joga na pessoa assim, ele gruda, né, na roupa. Então não pode pegar de cabelo. Se pegar em cabelo de menina, por exemplo, isso aí dá uma desgraceira para tirar, né? Normalmente tem que cortar o cabelo em volta dele, né? Então esse é o carrapicho. E ele fica preso ali, ó. E o animal leva isso a longa distância. Conforme o tempo vai passando, essas pontinhas vão secando cada vez mais e vão, né, soltando ele. Quando ele cai no chão, ele vai entrar em decomposição e libera as sementinhas que tem lá dentro. Então esse é o carrapicho. A mesma coisa acontece com aquele outro frutinho, que quando a gente vai no mato, a gente volta com a calça, né, todo cheio daquelas estruturazinhas presas na roupa, que é o picão, né? O picão também, ele tem 2 ganchinhos. Você passa perto dele, ele está seco, ele acaba engatando na tua calça. Outro, lembra aqueles pastelzinhos que a gente diz, nossa, fui no mato e enchi minha calça de pastelzinho? Aqueles pastelzinhos pequenininhos que grudam na roupa da gente também são frutos, né, do tipo aquênio, que ficam presos ali na plantinha. Quando você passa, roça nele, ele, como ele está preso numa pontinha só, ele solta e se prende na tua roupa. E aí você leva isso embora, né? E daí chega lá na tua casa, se tira antes de estar em casa, para ninguém saber que você andou no mato, tá? E aí o que acontece? Aonde as sementinhas cair, vai nascer um matinho daquele. Então, veja, são maneiras do fruto,
né, ser levado a longa distância. Uma outra coisa que vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Estão vendo o milho aqui? Estão vendo? O milho, veja, são vários frutos, lembra que eu falei para vocês que não é semente, mas sim um fruto, né? Que está colocado na espiga, tá certo? E a espiga, então, o que que é? A espiga é uma infrutescência. Nossa, professor, o que que é infrutescência? Ó, já diz o nome, né? Infrutescência, reunião de frutos, né? Então, ó, vários frutos num local só. Tá certo? Que ficam aqui. Já viram aquelas barbinhas, né, que ficam saindo do milho? Aquelas barbinhas que ficam saindo do milho é a parte feminina da planta do milho que foi fecundada. Então, cada uma daquelas coisinhas que saem, né, as palhinhas, aquelas coisinhas que saem do milho, na verdade, é aquela partezinha do estigma feminino lá, né? Então, a partezinha, aquele prolongamento do pescocinho, né, do gineceu. Então ele fica saindo aqui, tá? Tanto que a pessoa arranca, tal, né? Descasca o milho. Aí você tem uns que ficam correndo aqui por dentro, que às vezes você tem que tirar como se fosse uns pelinhos. Aquilo lá é a parte feminina que sobrou, tá secando ali, né? Cada bojinho dela, então ela é assim, né? Tem lá aquela coisinha e lá na ponta ela tem um bojinho, tá? Nesse bojinho aqui tem um frutinho dentro. É essa estrutura aqui que vai se transformar num milhozinho que você tem lá. Tá? Então, ó, infrutescência é quando a gente tem várias frutas. É sempre assim, né? Ó, inflorescência, várias flores no mesmo lugar. Infrutescência, vários frutos no mesmo lugar. Tá? Tranquilo? São termos, né, que a gente usa na botânica, mas que às vezes vocês não estão acostumados a escutar. Tranquilo? Beleza? Até aqui. Tranquilão? Perguntas? Tranquilo, joia, beleza. Então agora vamos ver uma coisa bem mais legal também, né? Aquilo que eu falei para vocês, que são os chamados falsos frutos. Os falsos frutos são chamados de pseudofrutos. E agora, eu até não gosto dessa parte, sabe? Porque as pessoas ficam assim, decepcionadas. Porque até o dia de hoje, elas achavam que aquilo que elas estavam comendo era fruto. E não é. Por exemplo, morango não é um fruto. Ah, professor, da onde que morango não é um fruto? Não é. O morango é uma infrutescência, então, e ela é falsa ainda. Porque, veja, observe aqui, ó, não sei se consegue ver onde é que estou com o mouse de novo, porque agora ficou menorzinho, né? Estão vendo lá o mouse ali? Aqui. Estão vendo lá? O pontinho vermelho lá? Então, ó, o que eu estou mostrando para vocês, então, observe ali, ó, quantas partes masculinas você tem aqui, tá vendo? Ó? Aqui você tem, né, a parte feminina, onde está esse vermelhinho aqui, ó, aqui em volta, o vermelhinho, e aqui, ó, você tem o receptáculo floral. Lembra aquela estrutura que estava aqui embaixo, ó, de onde saem as peças da flor? Ele deu uma entumecida, ou seja, ficou mais rígido e subiu, ó, foi lá para cima, certo? E é essa partezinha aqui, ó, que vai se transformar, ó, no receptáculo floral que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Esse é o receptáculo floral. Então, quando nós comemos um morango, cada pontinho, tá vendo que o morango tem uns pontinhos ali, ó? Cada pontinho daquele, na verdade, é uma parte feminina, que se uniu aqui, ó, formando essa estrutura mais globosa. Então, eles se soldaram aqui, tá? Então, aqui, ó, melhor flor, né? Cada pontinho desse aqui é uma sementinha no morango. Tanto que quando a gente vai plantar morango, né, algumas pessoas, pessoas especializadas, deixam secar, recolhem essas sementinhas que ficam e daí saem semeando, né, essas sementinhas. Então, cada pontinho desse, desculpa que eu tinha falado para vocês que era a florzinha, né, cada pontinho desse aqui é uma sementinha, tá? E aí ele fica, veja, preso, as sementes ficam presas aqui na parte de fora. Então, ó, a semente está o quê? Onde está o fruto. Então, cada sementinha dessa seria um frutinho bem pequenininho aqui. Então, quando nós comemos o morango, nós não estamos comendo aquela parte do ovário que é fruto verdadeiro. Se é o receptáculo floral, aquela partezinha de dentro que a gente come, isso é chamado de pseudofruto, tá? Ah, professor, mas não muda nada. Não muda nada. O gosto, a gente continua comendo aquilo, mas
não é um fruto de verdade. Então é chamado de falso fruto ou pseudo-fruto. Uma outra coisa muito mais interessante do que o morango é essa fruta que vocês estão vendo aqui, ó, né? Que é a maçã. Ah, professor, agora você vai querer me dizer, né, que, no caso, a maçã não é um fruto. Não é um fruto. Pelo contrário, o que você joga fora quando come a maçã é o fruto. Ah, da onde? O quê? Como assim? Né? Ó, aqui vocês estão vendo aqui em cima, né? A flor da maçã. Estão vendo? Então, ó, tá vendo o ovário aqui? Ó, a parte feminina, né? Veio aqui, o ovário aqui embaixo. Aqui tá as sementes aqui dentro desse ovário. Quando começa, né, foi fecundado e começa a amadurecer, é o receptáculo floral, é essa parte aqui, ó, de baixo, que começa a crescer. E vai crescendo, 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 e vai envolvendo essa partezinha aqui, que é exatamente essa partezinha que vocês estão vendo aqui. E aonde que está o fruto? O fruto está aqui dentro, ó. Esse aqui é o fruto, ó, preso aqui, ó, na plantinha, ó, e o frutinho está aqui. Mas, professor, essa partezinha onde tem semente eu sempre jogo fora. Pois é, esse é o fruto. O que você come quando está comendo a maçã é o receptáculo floral. E se é o receptáculo floral, isso aqui é um pseudo-fruto, não é um fruto verdadeiro, tá? Então é um falso fruto. Maçã é um falso fruto, tá? Então, não esquecer. Veja que legal, você chega lá para a mãe em casa, mãe, me dá aquele pseudo-fruto ali. O que é isso? Pseudo-fruto, aquele falso fruto que tem ali. O que você está falando? A maçã, né? Mas como assim? Aí você explica. Nossa, tua mãe vai ficar, né? Eu falei para vocês, assustada, tá? Ela vai dizer, nossa, meu filho sabe das coisas, né? Eu achei que ele tinha problema, né? E olha, ele está mostrando conhecimento, né? Então, os pais ficam orgulhosos. Nossa, esse meu filho, né, vai ser alguém na vida. Então, ó, é um pseudo-fruto, assim como o caju, que eu tinha falado para vocês, o que a gente come aqui, né? Ó, é o receptáculo floral, isso aqui é o receptáculo floral, tá? E o frutinho é a camadinha que está por cima aqui, porque a semente está ali dentro. No caso do figo, a mesma coisa. No figo, aquelas coisinhas que ficam ali dentro, né, são restos, tá, das flores femininas, daquelas partezinhas femininas da planta. Então, ó, o receptáculo floral é que envolve todas as florezinhas, tá? E depois ele entumece, ele fica suculento. Então, veja, como não é o ovário, mas sim o receptáculo, é chamado de pseudofruto. E nós temos mais um, né, que além de ser um pseudofruto, é uma pseudoinfrutescência, né, ou chamado pseudofruto múltiplo, que é o caso do abacaxi. O que é o abacaxi? Cada uma daquelas estruturas que você vê na casca do abacaxi é um frutículo, é um frutinho menor. Então nós temos vários frutinhos, tá? Vários frutos grudadinhos, mas o mais importante, o que nós comemos não é o fruto, tanto que a gente descasca, né, o abacaxi e joga a casca fora. É onde você tinha lá o frutículo. E o que você come é a massa de vários frutos que se uniram, formando aquela estrutura. Tanto que quando você pega uma rodela de abacaxi, você vê que ele tem uma estrutura no meio e você consegue ver nitidamente as estruturas que saem dele, que seriam cada um deles, né, o que resta de um frutículo. Então aqui era um frutículozinho, aí veja, grudou com outro, e aí foi formando essa peça aqui, né, que a gente chama de coração, tá, que tem um eixozinho central, né, no meio, bem que assim, tem um eixozinho central, né, a gente chama de coração, que é aonde ele vai ficar grudado nessa parte de cima aqui, né? Nessa partezinha aqui, tá? Que é a coroa, tá certo? Essa coroa aqui, né, acumula água, a água da chuva vem aqui, cai nessas folhazinhas aqui, e vai ser usado, né, pelo desenvolvimento do fruto, tá? Então, na verdade, o que nós comemos é a polpa, que é a reunião, né, de vários frutinhos, tá? Então, veja que legal, veja que bacana, tá? Nós temos frutos verdadeiros e pseudofrutos. Para a gente terminar essa aula com chave de ouro, tá? A gente vai falar agora naquilo que
é um fruto verdadeiro, mas ele tem um problema, né? Todo fruto tem semente, com exceção dos chamados frutos partenocárpicos. O que é um fruto partenocárpico, teacher? É fruto que não tem semente. Gente, banana não tem semente. Mas, olha, o que é aquela coisinha preta que tem lá dentro? É o resto da flor feminina, não é semente. Alguns ainda têm uma partezinha um pouquinho mais escura, que talvez nem tenha notado na banana, que é restos milenários de uma semente que não existe mais. Então são frutos partenocárpicos, frutos sem semente. Não adianta enterrar uma banana no chão, não vai nascer nada, não tem semente. Ah, então como é que planta banana? Né? Planta banana cortando mudas da bananeira e replantando. Outra mutação que aparece na natureza, isso aqui são mutações, tá? Se não fosse o homem, eles não existiam mais. Então o homem ajuda essas plantas porque para nós é interessante não ter semente. A pessoa, uma banana com a semente, a pessoa, o tamanho da semente aqui dentro, né, não ia sobrar nada para você comer da banana, né? Que nem a banana do macaco, tem uma baita, uma sementona dentro, tá? E não tem nada de polpa. Então aí não seria interessante. Aí, sem semente, uma mutação, opa, ficou interessante. Outra é a laranja Bahia. A laranja Bahia, ou a laranja de umbigo, que a gente chama, né? Ela é uma mutação que não tem sementes dentro. Na natureza, ela não se criaria, porque não tem semente, não teria como produzir outras árvorezinhas. Mas o homem pegou essa mutação e, com os galhos, ele faz lá enxerto numa laranjeira normal. E aí, aqueles galhos vão produzir o quê? Laranja sem semente, que para as empresas que fazem suco de laranja é extremamente importante, né? Porque não tem aquela semente que, se esmagada, vai amargar o suco. Então, veja, é uma coisa interessante. Então, lembrar, fruto partenocárpico é fruto sem semente. Então, com isso, nós terminamos essa partezinha do fruto. Dúvidas até aqui? Se não tem dúvidas, né? Boa sexta-feira para vocês. Até mais, moçadinha. Boa sexta-feira.